Hoje eu quero te ensinar um método para você descobrir qual o melhor material para você. Será a videoaula? Será o PDF? Será o PDF resumido? Enfim, o que será que você pode utilizar dentro da sua rotina para potencializar o seu aprendizado? Eu já te adianto que o meu objetivo aqui não é firmar o pé em definir, é só videoaula, ou é só PDF, ou isso ou aquilo. Muito pelo contrário, são ferramentas que podem ser úteis a depender do contexto, e é justamente isso que eu vou te ensinar hoje. E a gente vai passar basicamente por 3 pontos para você entender melhor como que você pode identificar esse material. A gente primeiro vai colocar, deixa eu ajustar a câmera aqui. Quais são os tipos de materiais disponíveis, ou seja, você já vai entender se que dentro de videoaula hoje os cursinhos cada vez mais têm oferecido mais conteúdo, então tem os slides, tem aulas degravadas, tem outros conteúdos que estão vinculados a essas videoaulas, a gente tem que entender como que a gente pode utilizar isso. PDF, tem também o ChatGPT, né? Aqui eu vou usar principalmente nessa ideia de estudo teórico, pode ser uma excelente ferramenta. Segundo, um jeito de medir o quanto você sabe de cada matéria. Como eu falei para você, o objetivo aqui não é ficar fincando o pé em determinada coisa, mas te dar uma ferramenta que você possa descobrir de maneira personalizada, ou seja, um método para você achar o que é melhor para você. Né? É isso que eu quero trazer para você aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, já fui aprovado em 5 concursos públicos federais e hoje eu trabalho como mentor de concursos, né, no Revolucionário, além de ser servidor público federal. Eu costumo dizer que concurso revolucionou a minha vida e eu estou aqui para que revolucione a sua vida também. Então vamos direto ao ponto. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender? Quais são os tipos de materiais que a gente tem disponíveis hoje, os tipos de materiais teóricos? Então, de um modo geral, a gente tem basicamente o PDF e a videoaula, né? Então esses são os mais comuns, mas depois eu vou falar um pouquinho de ChatGPT, mas por hora vamos ficar aqui. Mas o que é importante entender? O PDF, os cursinhos têm avançado, né? Eu estou falando dos cursinhos, você pega estratégia, GRAM, direção, enfim, esses cursinhos de um modo geral, eles têm produzido cada vez mais material, né? Então, cada vez mais material variado. E aí muitas vezes causa uma confusão quando você vai estudar. É muito comum, já recebi vários mentorados justamente com essa dúvida. A pessoa tem a assinatura do cursinho, às vezes a assinatura de algum cursinho, e não sabe como utilizar aquele material para estudar, fica perdido. É tanto material, é tanta coisa disponível, é tanta ferramenta disponível, que ele fica perdido diante daquele monte de opções. Então o meu objetivo aqui é te dar justamente este norte. Primeiro, explicar quais são as características e a ideia por trás de cada um desses materiais, para você tomar a melhor decisão. E mais do que isso, ter um método para criar uma trilha de aprendizagem personalizada para você. É isso que eu vou falar mais no final. Então, falando já dos materiais, o que a gente tem? Dentro do PDF, basicamente o que a gente tem hoje? A gente tem um PDF, a gente vai ter o PDF resumido, e aí cada plataforma chama de uma maneira, né? Mas de um modo geral, às vezes você vai ter um PDF resumido daquela matéria, às vezes você tem até um mapa mental dentro do mesmo PDF, né? Então você tem lá o PDFzão, aí você tem, igual por exemplo no GRAM, assim, né? Pelo menos nos últimos materiais que eu vi, você tem um PDFzão, aí você tem um resumo no final, tem um mapa mental, depois tem as questões comentadas. No Estratégia eles costumam separar, enfim, cada cursinho traz de um jeito, mas de um modo geral, geralmente ele tem um PDF resumido, né? E vai ter um PDF longo, ou seja, um PDF mais extenso, com mais detalhes da matéria, né? Que vem mais informações, é mais aprofundado. E aí, então, primeiro eu quero que você entenda esses 2 tipos de materiais. E por fim tem as questões comentadas, que é muito comum, a maioria dos cursinhos trazerem questões comentadas ao final, né, do material, para poder testar o seu conhecimento. Então, às vezes no próprio material você já tem questões comentadas que são muito úteis no estudo. Beleza, esses são os PDFs. Videoaula, a gente não tem só a videoaula também, né? O que a gente tem? A gente tem a videoaula, além da videoaula a gente tem os slides dessa videoaula, muitas vezes estão disponíveis, na maioria das vezes estão disponíveis, e além disso também a gente tem a aula degravada, né? Que pode ser um ótimo recurso para estudo. Então a gente tem esses requisitos. E falando aqui, a gente tem também o ChatGPT. E aqui o ChatGPT ele pode ser usado para infinidade de coisas. Eu uso o ChatGPT diariamente, não necessariamente para estudar, para outros objetivos, principalmente para produção de conteúdo, mas também uso nas mentorias, no Revolucionários. Né? E qual que é a ideia que eu quero trazer com o ChatGPT? Para ser a cereja do bolo. Ou seja, muitas vezes você está martelando em um conceito, está muito complicado, você pode usar o ChatGPT para explicar de uma maneira mais simples para você. Então, entenda que o meu objetivo aqui com o ChatGPT, já adiantando, é coisas que você já sabe, e que você está com dificuldade de entender. Então, por exemplo, às vezes tem um conceito que é complicado, que às vezes ele pode explicar de uma maneira melhor,
né? Às vezes o professor disse de um jeito, você não está conseguindo entender, aí ele pode ser aquela cerejinha do bolo. Então, você vai perceber que eu vou trazer ele nesse contexto para vocês, tá? Porque assim, porque aí você tem, por um lado, a garantia de que você já tem uma noção daquele conteúdo e é só um pequeno passo. E é mais rápido também, né? Porque às vezes você procurar no YouTube, no Google, você vai se distrair e não vai conseguir achar isso daí, né? É como se fosse um comentário, né? Algumas bancas têm até feito nesses comentários utilizando inteligência artificial, mas é como se fosse um comentário usando a inteligência artificial para te ajudar a entender a matéria que você está estudando. Beleza? Então, o primeiro ponto você tem que entender isso. Esses materiais, assim, tem muito mais, né? Obviamente, né? Hoje em dia tem infinidade de materiais que a gente tem disponíveis no mercado, mas aqui eu trouxe os principais. Se a gente fosse fazer, posso até fazer outros conteúdos no futuro falando de outros tipos de materiais. Mas enfim, aqui são os principais. Tá, esse é o primeiro conceito que eu quero que você entenda. São esses materiais aqui, que eu vou usar eles como exemplo depois para você montar a sua trilha. Depois, a gente tem que entender o quanto você sabe de cada matéria, porque isso aqui é importante. Tanto para você saber técnica de estudo que você vai usar, né? É isso que eu faço, por exemplo, na mentoria, como também para você saber qual material é mais adequado. Então, basicamente, eu trabalho com 4 conceitos de níveis de competência aqui, que é o quanto você sabe dessa matéria. Você não sabe nada, ou seja, você acerta menos de 50%, ou não faz nem o mínimo na prova, né? Então, você não sabe nada daquela matéria. Quando acerta por sorte, vamos dizer assim. Está fazendo 50%, né? Entre 50%, 56% e menos de 60%, vaga noção. Entre 60 e 89, né? Menos de 90, entre 60 e 90, domínio superficial. E mais de 90, domínio profundo. Isso aqui é tanto o seu nível de competência como pode ser o objetivo de uma determinada matéria, né? Em muitas matérias o objetivo vai ter um domínio profundo. E aí você vai saber, por um lado, o seu ponto de partida e por outro lado, qual é o seu objetivo, né? E aí é importante você ter isso aqui em mente. Então, assim, se você nem resolve questões, você não vai saber disso, né? O quanto você sabe daquela matéria. O melhor indicador para você saber o quanto você sabe daquela matéria é resolver questões. Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas não é incomum, e eu já recebi mentorados assim também, que as pessoas se apaixonam pela teoria, estuda teoria e não resolve questões. E não sabe realmente o quanto ela sabe daquela matéria, ou como a banca cobra aquela matéria que ela estudou. Então, esse vai e vem entre teoria, questões e revisão, ele é fundamental no seu processo de aprendizagem. Não dá pra gente ficar preso só na teoria. A gente tem que fazer questões para saber o quanto a gente sabe daquilo. E aí, com base nessa taxa de acerto que você vai fazendo, você vai ter a noção. Pô, eu estou fazendo mais de 50%, já tem uma vaga noção. Ah, eu estou fazendo entre 60 e 90, então um domínio superficial. E mais de 90, domínio profundo. Tá joia? Entendido aqui? Acho que ficou claro, né? Esses 4 degraus aqui, eu chamo isso de pirâmide de competência, mas são níveis de competência, é o quanto você sabe daquela matéria. Beleza? Então, com essas 2 informações, quais os tipos de materiais e quais o nível de competência, a gente vai para a parte mais interessante, que é criar um método. Pô, isso aqui é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu faço muito na mentoria, na Revolucionários. Revolucionários é o lugar onde eu te ajudo a acelerar a sua aprovação por meio de 4 pilares, né? A gente ajusta sua rotina, seu foco, ou seja, eu te dou uma direção, às vezes você tem dúvida, método e material. Hoje a gente está falando de método e material, de certo modo, né? Então, e eu faço isso por meio de reuniões periódicas pelo Zoom, e a gente tem um grupo no WhatsApp também. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na bio, tá joia? Mas aqui, um método para você descobrir o que é melhor para você, tá? Então, vamos lá. Aqui está a cerejinha do bolo desse vídeo, que vai ser muito útil para você. Então, eu peguei aqui 3 matérias muito comuns de estudo para concurso. Então, a gente tem português, administrativo e matemática. Então, vamos começar por português. Vamos supor que português é uma matéria que você já tem uma vaga noção, né? Então, o que tem uma vaga noção? Eu já faço mais de 50%. E o seu objetivo seja gabaritar português, que seja ter domínio profundo. Então, beleza, eu tenho uma vaga noção de português. Então, português, de certo modo, é uma matéria, entre aspas, pode ser fácil, não é extremamente complexa. Eu tenho uma vaga noção, eu já consigo acertar algumas questões. Então, o que a gente vai fazer? Você está numa fase, geralmente, de estudo que é identificar lacunas de aprendizagem. Certamente você estudou o teórico, resolve questões, mas ainda tem algumas lacunas de aprendizagem. Qual que é a minha sugestão? Você pode, por exemplo, partir. Você vai ter lá a árvore da matéria, você vai pegar para cada tópico. Então, você pode seguir lá a ordem do seu cursinho, a ordem do seu material, e você vai começar pelas questões. Geralmente, aqui você pode pegar as questões comentadas daquela matéria, daquele tópico. Você vai estudar, por exemplo, vou estudar a morfologia. Você pega as questões comentadas lá. Beleza, quando você resolver as questões, você vai perceber que existem algumas lacunas de aprendizado, né?
Você pode usar o próprio comentário da questão para aprender isso, né? Entender e aprender aquele conteúdo. É importante que quando você identifica uma lacuna de aprendizagem, isso entre no seu processo de revisão. O simples fato de resolver uma questão, ler o comentário, entender, não significa que você vai reter aquele conhecimento, pode ser que você esqueça de novo. Não é incomum a pessoa errar a mesma questão várias vezes, por conta disso, né? Isso muitas vezes é uma ilusão de competência. Eu vejo a solução da questão e acho que eu já entendi, já aprendi, e muitas vezes não. Então isso tem que fazer parte do seu material de revisão. Mas enfim, eu venho aqui para me identificar lacuna de aprendizagem. Quando eu identifico, eu posso voltar ou num PDF para resolver aquele problema específico, ou até numa videoaula, se for o caso. Mas pense, mas aqui, entenda, nesse caso aqui, não é aquele estudo, é como se você estivesse consultando um livro. Eu estou usando a questão para direcionar onde eu vou, dentro do PDF ou dentro da videoaula, tá certo? E aí eu vou fazendo as questões. Poxa, tô percebendo que eu estou conseguindo avançar na taxa de acerto, eu vou seguindo essa estratégia. Estou percebendo que não, que realmente eu estou travado, não está dando certo, Jefferson, pô, já resolvi, mas realmente eu vi que eu preciso sentar e estudar de verdade essa matéria. Aí não tem problema, você pode fazer um estudo mais tradicional, que é basicamente pegar a videoaula, fazer a videoaula, e aí quando você for estudar a videoaula, qual que é a minha sugestão? Você pega primeiro os slides da videoaula, ou a aula degravada. Por que isso aqui é importante? Para não partir direto para a videoaula. Porque você já vai ter na sua cabeça, é como se você já tivesse na sua cabeça a árvore da matéria. Então você já tem uma noção, você já tem as perguntas, as dúvidas que você tem, que a aula vai te responder. Então você já guia sua atenção no estudo da matéria. E depois você vai para as questões novamente, para poder ver se você conseguiu naquele tópico avançar na taxa de acertos, né? E se eu conseguir avançar, passo para o próximo tópico. Não conseguir avançar, estudo novamente. Você pode seguir mais ou menos essa ideia, tá? Então, em resumo, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai pegar geralmente um material mais resumido para começar. Se você está no objetivo de se aprofundar, vai para a videoaula e depois PDF e questões, tá? Aqui eu dou exemplo de português. Tanto no sentido de você querer se aprofundar em português, porque é muito comum. Estou falando português porque é muito comum. Português foi uma matéria que teve uma época que eu falei assim, eu tinha uma vaga noção, mas falei, cara, eu preciso pegar português e realmente entender esse negócio, porque não dá mais para mim ficar, você estuda, não, eu tive que pegar, priorizar e pegar a videoaula, foi a única matéria que eu usei a videoaula, na verdade, para me estudar. Eu no meu estudo, eu sempre usei mais o PDF, mas português ou matérias que eu via que eram mais complexas, eu usava a videoaula. E aí eu fui fazendo mais ou menos esse processo aqui. Na época não tinha, né, slides, nada, só tinha a videoaula mesmo. Então era a videoaula, assistia a videoaula e resolvia questões. Beleza, consegui passar, né, por exemplo, eu consegui pelo menos mais de 50%. Se o meu objetivo era o domínio superficial, eu pegava e passava para o próximo. Se o meu objetivo era o domínio profundo, eu estudava novamente para poder ter um entendimento melhor, entendendo aqueles assuntos e dentro daquele conjunto de questões, até eu bater os 90% e assim eu ia avançando naquela matéria, tá? Então, você vai repetir, então isso aqui é um processinho de português, né? Para você, ou no caso de você ter uma vaga noção, usar as questões para direcionar, ou no caso de você quiser se aprofundar na matéria também, para ter um domínio profundo. Vou pegar outra matéria para ficar mais claro, né? Para ficar bem claro. Então vamos pegar administrativo, supondo que você não sabe nada. Foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar para concurso. Para quem não sabe, eu sou da área de TI. E aí eu comecei a estudar para concurso e, não sabia nada de TI, né? Não sabia nem se era de comer ou de passar no cabelo, assim, jurisprudência, esses monte de nomes que tem aí na área de TI, na área de direito. Então, eu não sabia nada. Então, qual que era o meu objetivo? Se eu não sei nada, o meu objetivo é ter uma vaga noção dessa matéria, fazer pelo menos o mínimo. Não adianta eu não saber nada e querer ter um domínio profundo de cara, né? Eu vou ficar maluco. Então, eu vou lá, primeiro porque também aqui é uma coisa que eu não expliquei, que é importante você entender o seguinte, o nosso conhecimento, ele é construído de certo modo aos poucos. Você tem primeiro a noção da matéria, aí você vê mais uma vez, você vai pegando mais detalhes e assim vai indo. Essa ideia de aprender tudo de primeira, isso não existe, assim, é muito mais complexo. Imagina, sei lá, você vai pegar um livro de direito administrativo que você nunca viu na vida, na primeira leitura você vai aprender todos os detalhes? Não só às vezes nem é necessário, às vezes nem é cobrado na sua prova. Então esse vai e vem entre teoria e questões, ele é fundamental. Primeiro, para te mostrar o que é cobrado e segundo, para você ir aprendendo. Porque aprender o que é? Você vai pegar aquela coisa nova, vai associar de certo modo com coisas que você já sabe. Se você não sabe nada, você está construindo do zero, vamos dizer assim, aquele conhecimento. Então é um processo mais demorado.
Uma vez que você já tem uma noção, aí fica uma vaga noção, aí fica mais fácil de você adquirindo conhecimentos novos. Né? Pô, eu nunca ouvi falar de princípios. Aí eu já sei que existem os princípios e sei mais ou menos as características gerais. Para mim, estudar as exceções, aprofundar, já fica mais fácil. Você não concorda? Então, a ideia aqui de administrativo, se eu não sei nada, né, de administrativo, não sabe nada, pô, então qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ter uma vaga noção. Como que você pode fazer? Você pode fazer de duas maneiras. Se for uma matéria extremamente complicada, é muito difícil, né, igual no meu caso, é muito difícil, o que eu iria fazer? Iria seguir a videoaula. E aí o que eu faria? Aquilo que eu falei, começaria aqui pelo slide da aula gravada, justamente aquele objetivo de você ter uma noção, você já vai entender como é que o professor está explicando aquilo. Depois eu ia para a videoaula, certo? E terminar, sei lá, vamos supor que eu estudei princípios. Pô, fiz lá princípios, vou fazer a bateria de questões no final. Posso usar até as questões comentadas lá do próprio material. Fiz mais de 50%, né? Fiz mais de 50%. Então já tenho uma vaga noção. Passo para o próximo tópico. Né? Sei lá, depois de poderes, talvez seja atos. Não me lembro da ordem de administração, mas só para explicar. Você passa para o próximo tópico, para o próximo capítulo do seu estudo. Fiz menos 50%, pô, não consegui entender nada? Repete o processo para você entender. O objetivo é você ir aprendendo a matéria. O objetivo é ter uma vaga noção, porque não adianta de nada eu passar e não aprender. Então, basicamente, esse seria o objetivo. Agora, não sei nada da matéria. Agora, supondo, né, aqui é um cenário que você não sabe absolutamente nada. Agora, supondo que você seja uma pessoa, pô, já é da área de exatas, já é fera em matemática e na sua prova você tem que gabaritar matemática. Estou dando um exemplo aqui, né? Só que você atualmente tem um domínio superficial. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer questões, e vai voltar no material, seja no PDF ou na videoaula, caso seja necessário, só para resolver lacunas de aprendizado. E você vai pegar uma bateria de questões e vai resolver. É mais ou menos, de certo modo, essa estratégia que eu uso dentro do Revolucionários. Né? Geralmente eu monto um caderno eu ensino, né, na verdade, no Revolucionários, como você vai montar um caderno para você saber o quanto você sabe, o quanto você não sabe. E com base nisso a gente vai fazendo, você pode ir fazendo a própria metodologia, né, já vai priorizando de certo modo para você poder ir estudando mais aquilo que você sabe menos, né, e se aprofundando naquelas matérias que você já tem um domínio maior. Então, a própria metodologia já faz esse balanço. Mas aqui, a ideia por trás, o racional por trás é esse, né? Você pegar questões para você identificar a lacuna de aprendizagem e voltar. Então, perceba que esse vai e vem entre questões e teórico, ele é fundamental no processo. E, como eu disse em outra live aqui, né? Basicamente, o que vai acontecer no seu estudo para concurso? No primeiro momento, você vai ter mais teórico e menos questões e revisão. E no segundo momento, você vai ter menos teórico e mais questões e revisão. É uma transição que vai acontecer ao longo dos seus estudos. Tá bom? Um último. Então, acho que aqui ficou claro, deu para você entender com um método aqui claro. Primeiro, você vai definir qual que é o meu nível de competência, se é difícil ou se é fácil. Se é fácil, eu posso partir para o PDF. Né? Se é difícil, eu vou usar uma videoaula. Basicamente, essa é o jeito de você definir qual que é. E aí, geralmente, eu vou partir primeiro do material resumido, independente de ser videoaula ou PDF. Depois, eu posso já partir para o material mais longo, caso eu não saiba nada. Se eu já tenho uma vaga noção para cima, eu já posso partir direto para as questões e partir para o material longo já com base naquelas dúvidas que eu tive nas questões. Em resumo, é isso. E por fim, vou te dar uma estratégia aqui de reta final. Né? Pô, tô de reta final, preciso avançar na matéria, muitas matérias que eu não sei nada. O que você pode fazer? Você pode fazer basicamente isso. Você pode pegar o material resumido, resolver questões. Fiz mais de 50%, passo para o próximo tópico. Fiz menos, estudo novamente o material resumido, só que aí eu não vou passar para o material resumido, né? Aí eu vou para o PDF longo ou para uma videoaula, porque, para mim, pelo menos, fazer o mínimo dessa matéria. E aí, fiz esse estudo aqui, porque aí na hora que você vai para esse estudo, você já viu o resumo e já resolveu a questão, então seu estudo é muito mais direcionado, deve ser muito mais rápido. Tá joia? É isso, espero que esse conteúdo seja útil para você, né? Esse método aqui para você descobrir o melhor material dentro da sua realidade, tá joia? Vai ter um vídeo
do método que eu usei para passar em 3 concursos usando 3 horas por dia, que vai encaixar como uma luva. Você já deve ter ouvido eu falar isso antes, mas é verdade, vai encaixar muito bem aqui e vai te trazer mais ferramentas para você poder estudar. Tá joia? É isso. Espero que seja útil para você e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.